peço a proteção de Deus. Estou tendo a honra de dar por aberta mais uma sessão dessa Corte de Contas do Pleno deste Tribunal. Quero pedir permissão para apresentar os cumprimentos a todos os conselheiros, a Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral, que nos antecipa o decanato, a Vossa Excelência, ilustre conselheiro Raimundo José Miquiles, o nobre conselheiro Júlio Pinheiro, com quem conversei longamente a respeito desta Corte do Meio Ambiente e do Tribunal Ambiental. Cumprimento, mesmo estando ausência, a presença já na Corte do nobre conselheiro Arimundinho Junho, que está a chegar, e hoje sigo a ordem, já pela autorização da outra sessão, cumprimentando a Yara Lins, substituta de conselheiro, a Mário Filho, substituto de conselheiro, e a Vossa Excelência, conselheiro Alípio, convocado. Vossa Excelência me deu essa precedência por cavalheirismo na reunião anterior e eu pego o peão na unha. Nobre Procurador-Geral, é sempre uma honra que se renove em mim pelo companheirismo, pela lealdade. Cumprimentar Vossa Excelência, que muito me ensina em síntese, pérolas da literatura, da filosofia e da própria vida. E agradecer ao nosso Michel e a todos os servidores, doutor Michel Levi Junho, que nos acompanha e nos assessora. Agora, me permitam, antes da ata, eu já tomei a liberdade, eu sou um comunicador, de dizer que na sexta-feira, pós-trabalho, nosso ilustre conselheiro Érico Xavier Desterre Silva escorrega num limbo, que nós chamamos popularmente de lodo, e cai e fratura o fêmur em duas partes, próximo à bacia. Depois de dores e sofrimentos e dúvidas, os médicos o operam ontem. A operação é um sucesso, com a duração de quase 4 horas. Recebi já os comunicados de sua esposa, uma senhora mulher com todas as letras maiúsculas, a dona Milena Desterro, que foi uma verdadeira timonteira durante as dúvidas de diagnósticos e opera e não opera, entendeu? Que merece esse registro. E por que eu o faço? Porque eu aprendi, doutor Carlos Alberto, que a melhor forma sempre de comunicar o fato é a verdade. Nós ficamos quietos sobre o fato por causa das dúvidas de cirurgia. O Santa Júlia é um hospital muito bem equipado, muito suntuoso, tanto quanto o Sírio ou o Einstein, mas a gente nunca confia muito, lamentavelmente, eu só me opero aqui. E tive também com o doutor Chang, claro que em via telefônica para Florianópolis, ele está em férias lá, ele que é o cobra, estaria disposto, inclusive, a vir, mas se achou por bem concluir, graças a Deus, a recuperação deverá chegar ao pedir licença ainda hoje, estaria convocando sempre pela sequência natural, e teremos a ausência do nosso conselheiro e amigo Érico, pelo menos por 3 meses, porque, como todos nós sabemos, é o maior e mais forte, não é? E, por isso, a consolidação é de maior tamanho. Desproporcional o fato, né? Uma queda, uma fratura do fêmur, um homem atlético, pega sol, ou seja, potencializa H e o cálcio, caminha, mas a gente está, essas intempéries naturais das energias positivas desse planeta. Ontem fizemos, em todos os gabinetes, em todos os setores, as orações de proteção a esse moço, que tem dado o melhor de si, por amor a essa corte, ao longo de 30 anos, como eficiente servidor, procurador, conselheiro, e atento. A ele todas as homenagens, que as orações, que a solidariedade, que a amizade pode prestar, e faço apenas em comunicado para que possa se esclarecer de uma vez por todas que foi simplesmente isso, não tem um acidente de carro, nada, foi pura e simplesmente, lamentavelmente, uma queda. Feito isto,
Submeto a Vossas Excelências a discussão das atas de nossas últimas sessões ordinária e administrativa. Face ao silêncio, submeto a votos e os que aprovam permaneçam como se encontram. Com o vosso assentimento, dou por aprovadas. Expedientes, indicações, com as flores aqui presentes, me lembrei das primaveras, do aniversário do Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Cruz, a quem o nosso procurador encarregado ficará de preparar o escrito, junto com o doutor Sérgio, para um abraço, né, ao doutor Francisco Cruz, que hoje aniversaria. Quando eu falava em flores, era para registrar, conselheiro Pinheiro, que elas chegaram hoje ao plenário em profusão, e muitas vindo das luzes jurídicas, e outras ao lado. Mas tudo flores de nível superior e que estarão hoje nas inscrições dos debates. Expedientes. Convite da Defensoria, e eu queria designar Vossa Excelência com o conselheiro do plenário, doutor Carlos Alberto, para a inauguração da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado. Se algum conselheiro quiser acompanhá-lo, claro que capitaneará o time, mas a escolha do presidente é a Vossa Excelência, por várias razões. O segundo é um requerimento do nobre conselheiro Miquiles, prorrogação aos processos 4232, 1021, desculpa, 4232 deste 2013, 1021 de 2010, 4956 de 2013 passado, e o 1910 de 2012, e ainda outros dois, 4.160 de 2013 e também do mesmo ano, o 3.916, até a segunda quinzena do corrente ano, a que o presidente defere. O ofício primeiro deste 14, do presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, vosso amigo querido, conselheiro Júlio Cabral, Thierry Montebello, meu colega de Instituto Lafayette na década de 50, Colégio Batista do Rio, no ano de 58, encaminhando material bibliográfico e audiovisual produzido por essa corte, o que agradecemos e passaremos a todos. O ofício da Câmara de Orunepé, encaminhando cópia da lei orçamentária, exercício financeiro 2014. Muito bem. Ofício número 1 da Assembleia do Estado, convidando essa corte, e eu queria uma anotação especial, porque já deveria ter comunicado a doutora Cátia, para a segunda audiência pública sobre plano de cargos, carreira, remuneração de servidores públicos, e designar uma comissão. Se algum conselheiro quiser participar, ou auditor, ou procurador, por favor, me comuniquem, porque eu direcionarei para o DRH e para a equipe que já trabalha nisso no tribunal. Repito, trata-se de plano de cargos e salários. Permuta decorrente do impedimento do conselheiro Ari, no processo número 1856/2000 da Polícia Civil, com o conselheiro Miquiles. Em razão disso, será repassado ao conselheiro Ari, doutor Felipe, o processo número 1921/12 e a FEAM 2011. Memorando número 2 do gabinete do conselheiro convocado, Arípio Reis Firmo Filho, comunicando seu impedimento para relatar as contas de presidente Figueiredo. Me parece que já superado pela permuta, né? Já superado. De comum acordo, já com a conselheira Iara, não é? Pacificado. Senhor presidente. Indicações e propostas. Pois não, conselheiro Miquiles. É um processo que o conselheiro Ari Moutinho está se declarando impedido. Sim. Aí eu vou passar um processo para ele. É verdade, já está até aqui determinado. Eu vou submeter a Vossa Excelência. É a permuta dos processos 903/2012 da CENIF. Qualquer problema será resolvido pacificamente. Indicações e propostas. A palavra, eu não sei se alguém quer se manifestar de forma oral, eu acho que merece o doutor Francisco Cruz um escrito, né, dessa Corte de Conta pelo seu aniversário. Mas se alguém quiser fazer uso do verbo,
Excelência, fica registrado o voto de todos aqui em ata ao doutor. E eu tenho uma proposta. E além da escrita. Da escrita, que será feita em 4 mãos pelo doutor Sérgio, que já deve estar providenciando, com a revisão do doutor procurador, até pela compatibilidade dos cargos. Distribuição por sorteio. Presidente, eu... Pois não, meu procurador, Vossa Excelência tem a palavra. Um aviso aos conselheiros sobre o... já faz desde que começou o processo de julgamento eletrônico, o Ministério Público de Contas vem colocando os pareceres de forma digitalizada, conselheiro Miquiles, no sistema de julgamento para auxiliar a aferição de dados que estão no voto. Né? E agora, com o advento de processos eletrônicos, os senhores vão encontrar alguns processos que não trazem que não estão disponibilizados assim de forma expressa, né, os pareceres. Mas, na verdade, são processos eletrônicos que lá estão todos os documentos, se você abrir, estão todos os documentos, inclusive o parecer do Ministério Público. Tá? Então, eu queria deixar essa informação. Assim, na primeira leitura, pode você dizer, o parecer do Ministério Público não está ali, mas está. Então, essa era uma observação. Eu queria aproveitar também para me solidarizar com o acidente que o conselheiro Érico de Esteves sofreu. Eu inclusive, já estive lá com ele, já conversei lá com ele, tive algumas horas lá com ele. Mas a informação é a seguinte: eu tenho tido uma certa preocupação com essa questão de transparência e acesso, desde 2009 que eu venho aqui batalhando nessa tecla, né? E quando foi em 2011, nós intensificamos um pouco mais com o advento da Lei do Acesso, da 12.527. Mas desde que a Lei Capiberibe foi publicada em 27 de maio de 2009, que ela é uma emenda a 101, que o Ministério Público de Contas vem insistindo, isso aí, eu particularmente venho insistindo com isso. São coisas distintas, né? A transparência diz respeito especificamente a dados orçamentários, isso em termos de lei, né? E acesso diz respeito a dados de gestão de forma geral. Eu vejo também que tem uma adesão quase que completa dos membros desse conselho quanto à necessidade dos órgãos atenderem à transparência e à lei do acesso, né? Salvo um pontual resistência do conselheiro Júlio Pinheiro, que eu guardo grande esperança que ele reveja esse ponto de vista dele. Tá? Mas digo desde já que, onde for vencido, eu recorrerei. Tá? Eu quero dizer, Vossa Excelência, só um minutinho. Porque eu tenho visto que em todos os pedidos que o Ministério Público faz para que Excelência, ao contrário, o senhor tem dado pela improcedência. Não, Vossa Excelência se equivoca. Tudo que o Ministério Público pediu dentro da lei, talvez Vossa Excelência esteja fazendo referência a um ou outro parecer que essa relatoria não acompanha o Ministério Público. Talvez seja essa referência específica. Mas, por uma questão E, pelo contrário, dentro do período em que eu estive à frente do tribunal, o Ministério Público sempre teve 100%, se Vossa Excelência eventualmente não se sentiu assim, é uma questão particular que aí eu não quero adentrar especificamente. Mas, de minha parte, nenhuma ação no sentido contrário. Obrigado, conselheiro. Eu quero só pedir... Senhor presidente, eu queria ainda a palavra. Ao meu procurador, que, se eu entendi, em determinados momentos o conselheiro Pinheiro é contraponto. Mas eu quero dizer que o conselheiro Pinheiro
inclusive, acompanhou, graças a Deus, toda a modernidade da administração nesses acessos à transparência e dando, desculpa, continuidade a uma frase lapidar do próprio, em que ele diz o seguinte, em outras palavras, né? Eu me lembro até da nossa juventude, que a gente dizia muito isso, em homenagem aos mais novos, assim, tem sido uma sucessão sucessiva de sucessos progressivos, graças a Deus. Mas eu gostaria de ter conversa com o procurador, no sentido de pacificar um possível não entendimento do procurador quanto à Já sua está posição. pacificado, Excelência. Muito obrigado. Eu gostaria só de continuar, por favor. Pois não. Ser breve. Nós temos visto, ao longo desses anos, de 2009 para cá, no que diz respeito a Capiberibe, e de 2012 para cá, quando os efeitos da lei do acesso se tornaram exigíveis, e ele se torna exigível no dia 16 de maio de 2012, já a Lei Capiberibe não entrou em vigor na data da sua publicação, dia 27 de maio de 2009. Então, o Ministério Público de Contas, pedindo também arrimo ao Tribunal de Contas, quer fazer um destaque a quem cumpriu ou a quem buscou cumprir essas exigências, né? Vou dar um exemplo. A Amazon Prev saiu na frente, pagou um preço alto. O gestor só voltava a ficar maluco com tanta gente perguntando coisa dele, né? E houve prefeituras do interior que, arrostando todas as dificuldades, implantaram. Eu posso dar aqui o exemplo da prefeitura de Itacoatiara, que não sei como é que, nesse momento agora como está, mas saiu na frente. Autoridades que brigaram por isso, por exemplo, o município de Manaus, a administração direta do município de Manaus, ela tem procurado fazer um excelente trabalho. Então, há pessoas que realmente, gestores que se preocuparam com essa transparência. O próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tiveram a coragem de colocar os subsídios de seus servidores, de seus agentes e os vencimentos de seus servidores, e pagaram um preço alto por isso, né? Então, se a justiça tratar desigualmente os desiguais, eu acho que merece realmente um destaque nisso aí, tá? E queremos fazer isso junto com a Escola de Contas, com o tribunal, com a ajuda do tribunal, e a ideia é fazer esse evento no mês de maio. Mas essa questão ainda vai evoluir, eu ainda vou ter uma conversa mais pormenorizada com Vossa Excelência. Eu quero dizer que é uma honra reiterar, Vossa Excelência, tudo que eu tenho lhe dito em caráter pessoal, eu faço de público. Doutor Carlos, o Ministério Público, sobremodo, com Vossa Excelência como Procurador-Geral, com quem, graças a Deus, temos um vislumbrar de olhar frontal, olho no olho, conta com o nosso apoio. Entendeu? Eu estou disposto, com vocês, até a alçar voos novos, entendeu? Claro que dentro de um processo de que nós somos um órgão só, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Vamos, então, agora... Senhor presidente, ainda não pois não, me perdoe, conselheiro Pinheiro, me perdoe. Eu queria... No ano passado e o ano anterior, eu fiz proposituras aqui para que fosse... já que comentaram sobre essa questão de voto eletrônico, e a gente, a cada dia, tem que, obviamente, melhorar as nossas condições tecnológicas e tal. Eu falava, em algumas oportunidades, da questão da mudança do sistema de acesso, com algumas barreiras mais específicas para evitar vazamentos de informações. E depois... eu vou insistir isso pessoalmente com Vossa Excelência, mas já reitero os pedidos, porque deve ter sido iniciado, imagino eu, ano passado, para que nós possamos consolidar o sistema do voto eletrônico, particularmente na questão da segurança das informações contidas no mesmo.
Essa é uma área que eu confesso que não domino, mas eu acato a ideia de Vossa Excelência e pediria auxílio, né, aos especialistas para resolver. Conselheiro Miquiles, complementa. Bem, primeiro para também me solidarizar com as palavras do procurador em relação ao conselheiro Érico. Vossa Excelência passou a mensagem para mim, depois o serviço de comunicação do acidente, e o meu contato com ele ainda foi através de mensagem, até porque eu, por incrível que pareça, estou dando um apoio agora também à minha sogra, que está hospitalizada desde de sábado. E então é isso, que ainda não tive oportunidade de visitá-lo. Ontem eu saí daqui do tribunal 7 horas e daqui já fui para o hospital, lá para o Adventista. A segunda colocação que eu gostaria de fazer é exatamente em relação ao sistema de julgamento eletrônico. Embora alguns processos estejam no SPED, mas eu acho assim vai ser um tanto difícil, por exemplo, você acessar. Por exemplo, tem processos aqui que já estão no SPED, mas se você clicar aqui no ícone, você não abre o processo, não abre o documento. Eu tentei ontem verificar um determinado documento de um processo eletrônico e não consegui. Aliás, ontem o sistema parece estar... Era na própria pauta de julgamentos, conselheiro, que eu também tive dificuldade de ver o voto, por exemplo, do procurador, tive dificuldade. Por isso que eu gostaria de sugerir, nesse momento, enquanto não estiver, que fossem disponibilizados os pareceres do órgão ministerial, né? Até que o sistema esteja realmente funcionando. Azeitado, né? Porque a gente clica aqui no ícone e não abre o documento, então fica difícil você saber o que é que o Ministério Público está falando sobre um determinado processo, né? Então, era a solicitação que eu gostaria de... Já virá assim, conselheiro, na próxima sessão. Porque, por exemplo, eu tenho um processo aqui que é o julgamento adiado, que eu não consegui acessar o parecer de Vossa Excelência, né, nesse processo. Aqui no primeiro, que é de relatoria do conselheiro Alípio. Então, tem o parecer da doutora Evelyn no sistema, mas não tem o de Vossa Excelência, que é uma manifestação em vista. Então, era isso que eu gostaria de propor, que enquanto não Na estiver... próxima sessão virá, sim, Excelência. Tá. Mas se o senhor desejar, eu posso mandar buscar essa manifestação agora. Porque eu já acessei o Tudo bem. relatório, o parecer Mas na próxima sessão virá. o voto, ratificação de voto do conselheiro Alípio, eu tomei conhecimento da manifestação de Vossa Excelência. Obrigado. Conselheiro... Senhor presidente, só um adendo. Eu só queria que Vossa Excelência me permitisse recumprimentar, É. porque eu já registrei, ainda há pouco, a presença da ausência, porque presente estava do meu nobre amigo, o conselheiro Animoutinho Júnior, na nossa reunião desde o início. E quero lhe agradecer que, por Vossa Excelência ter feito as honras de presidente da Casa, recebendo para que eu pudesse estar aqui na sessão. Só para acompanhar o posicionamento do conselheiro Miquiles, também em solidariedade ao conselheiro Érico, que hoje está em recuperação de um acidente que, infelizmente, o tirou aqui do nosso plenário. Pois não. Conselheiro Ari. Queria saudar, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, nosso eminente presidente Josué Cláudio Souza Filho, aos demais membros da Corte, nossos pares, os senhores funcionários, a todos aqui que nos prestigiam hoje na sessão, e dizer que eu tive ontem, em visita ao nosso eminente conselheiro Érico, tive a oportunidade de levar o afeto de todos nós da Corte de Contas. Antes da cirurgia, não tive a oportunidade de estar com ele, mas estive com o pai dele e com a sogra, e transmiti a solidariedade, as preces que essa Corte de Contas fazia, e com certeza esse gesto ajudou e muito para a excelente cirurgia que ele teve. Se Deus quiser, vai proporcionar um pleno restabelecimento do nosso eminente companheiro.
Se Deus quiser, são os nossos votos. Conselheira Iara. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar ao plenário a respeito do processo número 310/2014. Trata-se de uma representação contra o município de Tabatinga para apurar as ilegalidades constantes do edital 1/2013, referente ao concurso público para preenchimento de cargos efetivos naquela municipalidade, a ser realizado pelo CETAM Amazonas. Então, eu fiz uma decisão cautelar, quero dar conhecimento ao presidente e aos demais conselheiros. Agradecemos, conselheira Iara. Ainda em explicações e indicações. Encerrado. Distribuição por sorteio. Não, o conselheiro Érico não receberá. Recebem todos na condição de conselheiros presentes, exceto o conselheiro Érico e todos os auditores, até porque não me chegou ainda o pedido. Entretanto, já temos uma linha a ser adotada assim que chegue ou que seja sinalizado. O conselheiro Lúcio recebe lote número 4. E Vossa Excelência fica com o mais marcante de todos os números, o 7. Conselheiro Cabral. Me lembro do seu tempo de seleção brasileira, conselheiro aqui, número 5, Zósimo. Número 1, Orlando Silva. É uma música bonita. Conselheiro Pinheiro, Vossa Excelência é o número 1. Número 8, Ari Moutinho. Junho. Número 3, Alípio. Conselheiro Alípio convocado, número 3. Conselheira Iara, número 2. Auditor Mário Filho, número 6, Vossa Excelência. Adiados apenas um julgamento, é o de número 2.334, de 2013. O relator é Vossa Excelência, conselheiro convocado, mas na condição de auditor. Então, é proposta de voto, Alípio firmo. Esse processo não teve destaque, mas há um pedido de vista do eminente procurador, doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência, conselheiro Alípio, inicia. Não, prefiro que... Pois não, doutor Carlos Alberto, deferência do relator para que Vossa Excelência preambule. Eu tinha sentido que não se encontrou no sistema, porque não houve uma manifestação do eminente procurador que devolveu sem manifestação, face do que está a prevalecer o voto de Vossa Excelência, desculpa, a proposta de voto de Vossa Excelência, que eu vou submeter ao plenário, em que Vossa Excelência julga regulares com ressalva sem aplicação de multa, segundo o relator. Senhor presidente, Diga, queria Excelência. registrar apenas que o novo procurador-geral... Ele não se manifestou. Não, mas houve manifestação nos autos. Isso, procurador? Não consta a peça no sistema, mas nos autos existe. Realmente, vamos abrir aqui que há uma manifestação escrita de irregularidade e multa, mas que, ao que me consta, é do Ministério Público. Eu vou ler a manifestação. Pois não. Contornado. Doutor Carlos Alberto, com a palavra para o seu voto. Analisando os autos, divide do parecer de folhas 490 e verso e da proposta de voto de folhas 493 e 494, conforme o entendimento que passa a expor. A conclusão, tanto do parecer do Ministério Público como da proposta de voto do conselheiro relator, é pelo julgamento da regularidade das contas com ressalvas, havendo divergência quanto à determinação de multa a Jane de Freitas Góes Crespo. Entendo que não é razoável a determinação de multa apenas à ordenadora de despesa, Jane Freitas Góes Crespo. A prestação de contas é também responsabilidade do secretário Daniel Borges Nava. Inexistindo nos autos qualquer motivo que justifique a exclusão da responsabilidade do então secretário,
é meu dever recomendar a determinação de multa a ambos, Jane Freitas Góes Crespo e Daniel Borges Nava, sob os fundamentos defendidos no relatório conclusivo da DICAD. Prosseguindo, também manifesto minha divergência em relação às conclusões que recomendam o julgamento regular com ressalva das contas. Entendo que houve ofensa aos princípios esculpidos na Constituição da República e na Lei das Licitações, que impossibilita o julgamento regular das contas. As defesas apresentadas são insatisfatórias, principalmente quando reforçam a regularidade no procedimento de licitação e contratação. É bastante temerário acatar a justificativa, por exemplo, de que as aquisições de material de informática se deram em caráter emergencial, quando a Lei de Licitações estabelece taxativamente as condições para a contratação nessas características. Artigo 26 da licitada. Tampouco convence o argumento de que eventos ocorreram em datas distantes. No caso de serviços gráficos, o lapso de 4 meses entre duas contratações jamais pode ser considerado como longo interregno temporal motivador de dispensa de licitação. Houve, isso sim, particionamento dos contratos para evitar a licitação, sendo bastante sintomático o reconhecimento das falhas, quando os responsáveis anunciam que aspas, é igualmente certo que o reconhecimento de equívoco dessa natureza requer maior zelo por parte da equipe responsável, fecha aspas. Ainda que se desconsidere a má-fé no fracionamento das despesas, seja por inexperiência, seja por equívoco ou qualquer outro motivo, penso que fica caracterizado o mau planejamento e, em consequência, ofensa ao princípio constitucional da eficiência na administração. Portanto, considero infração grave aos preceitos legais as práticas dos responsáveis no fracionamento das despesas, motivo bastante para julgamento irregular da prestação de contas e aplicação de multa proporcional à infração a ambos os responsáveis, nos mesmos moldes defendidos no relatório conclusivo da DICAD-AM. E ainda faço um adendo, senhor relator, que essa delegação, às vezes, ainda que legal, que a lei dá para que um subsecretário ou um diretor assuma as funções de ordenador de despesa, ela é um equívoco. Tá? Ela ofende os preceitos da Constituição quando diz que aquele que gere... Porque a responsabilidade final, a responsabilidade finalística é do secretário de Estado. Tá? Porque é extremamente cômodo o secretário de Estado designar uma pessoa para fazer as coisas e, no fim, ele sair limpo, com a conduta dele ilibada e a pessoa carregada de multas e notificações do Tribunal de Contas e outros órgãos de controle. É isso, desculpa. Muito obrigado pela sua lembrança. Eminente auditor Lípio, por favor. Obrigado, excelência. Meu bom dia a todos. Eu vou pedir vênios do eminente procurador-geral para divergir com relação ao entendimento das contas. No meu entendimento, eu estou acompanhando a procuradora que oficiou, a procuradora de contas, doutora Evelyn, que oficiou no processo, e a propositura da doutora Evelyn seria pela regularidade com ressalvas, no qual eu acompanho. Também não vejo o motivo nesse processo em aplicação de multa. Na verdade, em juízo de avaliação anual de contas, nós temos 2 procedimentos. Se as irregularidades são de uma magnitude substancial, ela traz sobre si a possibilidade de você já apenar o responsável. Aí entra a multa, entra a glosa, a irregularidade das contas. Mas quando a magnitude das irregularidades são menos expressivas, ocupam um espaço não tão contundente, a proposta, a solução final, seria determinações, a origem, para que essas infrações fossem observadas no futuro. E a nossa lei orgânica, na verdade, isso é um dispositivo em todas as leis orgânicas do Brasil, de todos os tribunais de contas, que diz o seguinte: no caso de descumprimento de determinação do tribunal, as contas podem ser julgadas irregulares. Ou seja, nós temos ainda uma outra possibilidade no futuro de avaliar essas contas. Então, com base nisso, minha propositura final
seria julgar essas contas regulares com ressalva, e digo apenas que eram, na verdade, 6 irregularidades, 4 foram sanadas pela responsável, e ficaram apenas 2. Uma relativa a fracionamento de despesas, que são valores módicos, R$ 9.000, R$ 8.000, R$ 15.000, e em menor monta, e outro com relação à certidão negativa não apresentada durante o procedimento fiscal, um caso isolado apenas. Então, não vejo por que comprometer as contas no geral. Por outro lado, também eu gostaria de pontuar que entendo que, de forma diferente à Procuradoria-Geral, que o Instituto da Delegação de Competência, a meu ver, ela é um instituto útil, senhor procurador, senhores conselheiros, público presente, para bem conduzir a administração pública. Imagine uma prefeitura de São Paulo ou do Rio de Janeiro, em que um prefeito se responsabiliza diretamente por todas as ações da municipalidade. É racionalmente recomendável que ele divida essa responsabilidade com os outros. Agora, não esquecendo que ele, ao transferir, delegar competências a terceiros, no caso, os seus auxiliares, os seus secretários, isso não exime de responsabilidade, uma vez que existe sempre a figura presente da responsabilidade solidária. Né? Então, de repente, se uma conduta de um determinado gestor na ponta for em desconformidade com a lei, eu posso, diante do problema, diante da grave inflação, identificar um liame de responsabilidade entre o gestor delegante e o gestor delegado. Então, creio que isso é um instrumento, uma solução dada, inclusive, pela lei, para superar esse tipo de adversidade. Então, com essas considerações, para finalizar, a minha proposta de votas é no sentido de que sejam julgadas regulares, com ressalvas à prestação de contas anual da Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, e dando-se quitação aos responsáveis, senhor Daniel Borges Nava, secretário, e senhora Jane Freitas de Góes Crispo, e determinações à origem. São essas. Continue em discussão. Presidente, Volta ao procurador. gostaria de fazer uma... Pois não. O Ernesto Guevara, ele dizia que não há inimigo pequeno, né? E ele sabia o que dizia. Não há inimigo pequeno, nem força desdenhável, né? Veja só, dia desses, não faz muito tempo, eu vi o professor Danildo Sena, porque eu tenho um imenso carinho, respeito e admiração com um dos orçamentos menores que tem no Estado. 5 milhões, né? O orçamento menor que tinha. Veio aqui, ele mesmo, fazer sua defesa, sabe? Honrou essa casa com a sua presença, e fez aqui sua defesa, apaixonada e tal. Né? E por coisas pequenas também. Né? Então, não há erro pequeno na administração. Há erro. R$9.000 é pouco para um orçamento grande, mas para quem ganha salário mínimo é muito dinheiro. E então essa questão de dizer que bom, onde é que está o limite do pouca monta e da grande monta, conselheiro? Tem um limite? Tem uma alçada? Não existe uma alçada. A alçada está na cabeça de cada um, né? Outra questão é quanto à delegação de competência em questões de grandes municípios, grandes estruturas. Isso daí é questão de razoabilidade, tá? É questão de ser razoável. Não dá para comparar a delegação de competência de uma secretaria, como é a Secretaria de Mineração, que, aproveito aqui para dizer, tem mostrado pouquíssimo resultado no estado do Amazonas. Tá? Pouquíssimo resultado. Tá? E para comparar, por exemplo, com um município como São Paulo, ou como um município de Manaus mesmo, que tem um orçamento da ordem de quase 5 bilhões. Né? É claro que nós sabemos que o chefe de executivo trata da macropolítica. Então, com perdão, discordo de Vossa Excelência, mas é só meu ponto de vista, perdão. Continue em discussão. Colherei os votos. Eminente conselheiro Júlio Cabral, o vosso voto. Excelência, eu
Trata-se de uma proposta. Eu sei. Eu, no mérito, Excelência, eu sou com o relator, com a proposta, contra regulares com ressalvas. Mas concordo com o Ministério Público, com o doutor Carlos, que os apenados têm que ser os dois, tanto o secretário quanto... Então, o meu voto é um pouco diferente. Regular com multa. É regular com ressalvas, mas a multa aos dois. Essa é a minha opinião e o meu voto, Excelência. Pois não. Até porque já votei várias vezes assim. Eu creio que nós temos um fato que merece uma colocação. Né? O conselheiro, desculpa, o auditor ali, em sua proposta, pugna pela regularidade sem multa. O voto vista, doutor Carlos Alberto, como procurador, pugna pela regularidade em multa. Cabral vem numa fusão de votos, regularidade com um e multa com outra. Então, há uma preliminar, não há? Creio que sim, nesse voto puxado por conselheiro Cabral, temos uma nova vertente, ou não, conselheiro Pinheiro? Excelência, o Ministério Público deu sua opinião, emitiu um parecer. O Ministério Público não emitiu nenhum voto. Sim. E o que há é um voto divergente do conselheiro Júlio Cabral, acrescentando uma multa. A regularidade. A regularidade com ressalvas. E nós temos aqui duas posições. Então, passamos uma do agora... relator, outra do conselheiro Cabral. Vamos Vossa Excelência agora colhe ter duas o vertentes, conselheiro regularidade com multa e regularidade sem multa. Conselheiro Miquiles. Eu verifiquei aqui a ratificação de voto do relator e cheguei à conclusão de que são despesas distintas. Por exemplo, exigir licitação para inscrição em congressos e conferências, por exemplo. Exigir licitação para esse tipo de serviço. E, pelo que eu pude observar, embora não tenha tido acesso ao valor da despesa empenhada no exercício, mas creio que ela não representou nem 5% do que foi realizado sem licitação e despesas distintas, né? Material de processamento de dados, assessoria e consultoria técnica ou jurídica, que nesse caso seria inexigível a licitação, exposição aos congressos e conferências, serviço de seleção e treinamento. Então, são despesas que, na minha avaliação, e pelo montante também, que está demonstrado aqui no voto, poderiam ser, na minha avaliação, a falha poderia ser relevada. Por isso, o meu voto é com o relator, pela regularidade... Regularidade sem multa. Sem multa. Conselheiro Pinheiro. Acompanho o relator, Excelência. Vossa Excelência, conselheiro Arimoutinho. Eu acompanho a divergência. Empatou, Excelência. Vossa Excelência... Não, eu vou desempatar com o voto Cabral. A minha vertente é o voto Cabral. É regular com multa a ser estipulada no mínimo da regularidade. Senhor presidente? Excelência, eu só estou fazendo a minha colocação. Não. Eu acompanho... Eu queria falar no outro... A divergência é Cabral, não é isso? Então, a divergência é Cabral. Eu vou acompanhar a divergência. Regular com multa. Perfeito. Agora, vou ter que estipular, porque não foi proposta. Vossa Excelência, me dá um critério de botar o mínimo da multa? Face não ter sido apontado em dúvida pro réu ou menor? Pode ser, Cabral? Como não foi estipulado? Dois, Excelência. Regular com multa. Para os dois. Isso. Para os dois, a menor multa. A menor multa. Eu não posso dividir a menor por dois, mas posso dar menor para cada um. E assim é o voto. Senhor presidente. Pois não. Eu só quero fazer um registro para, daí por diante, não se extrair conclusões a respeito do meu entendimento, a princípio incoerente com o que eu venho pregando e venho me conduzindo no tribunal, que, na verdade, não se trata, o nosso ponto de vista em relação aos valores módicos, não se trata
dizer que daqui por diante eu mudei o meu entendimento em relação a isso. Aqui é um contexto diferenciado. Quero dizer com isso que essa proposta, esse argumento, ele somente se põe nessas contas porque, em resumo, em síntese, restaram apenas essas falhas. Ou seja, num contexto em que eu reúna outras irregularidades e essa, juntamente com esse tipo de, essa natureza de infração, provavelmente eu tenda para O nome disso é cada caso é um caso. Isso. E esse negócio de muito ou pouco, dependendo de quem eu tenho, né? Por exemplo, 9 mil para São Paulo é nada, para o Pauini é muito. É essa correlação que há sempre. Prosseguindo. Eu queria pedir permissão a Vossas Excelências, para agora na pauta ordinária, há uma advogada solicitando a defesa oral. Eu vou convidá-la, a doutora Ana Paula Machado Andrade de Aguiar, cujo marido já foi até laureado por essa corte, de que no devido momento Vossa Excelência ocupe a tribuna dos advogados. Mas, Qual é o pela processo, ordem, Excelência? Qual é o processo? vou chegar lá. É o processo número 4.040. 1837 de 2012, relator o eminente conselheiro Júlio Cabral, trata-se da prestação de conta da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social do exercício de 2011, em que há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. O órgão técnico vem regularidade com ressalvas, o relator vem no mesmo sentido, mas apresenta um procedimento de recolhimento. Então, nós vamos seguir pela ordem, a palavra com o relator, conselheiro Júlio Cabral. Só o relatório. Excelência, o relatório é um pouquinho longo. Creio que é de conhecimento tanto da advogada quanto dos meus pares, que devem ter lido. Então, para poupar excesso de tempo, eu mantenho o relatório que está, né? E espero a defesa da nobre advogada para depois prolatar o meu voto. Vossa Excelência, pela ordem, me permite? Pois não. Eu entendo que seria de bom tom o voto vista do conselheiro Miquiles. Eu sugeri isso ao doutor Mirtil, mas ele acha que ela primeiro vai discutir o voto principal, porque, de repente, o conselheiro Miquiles pode aderir. Como é que ela vai discutir o que ela não sabe? Não, o voto do relator ela sabe. Trata do processo número 1837 de 2012, né, a prestação de contas da senhora Ana Paula Machado Andrade Aguiar, presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, com o exercício de 2011, não é? Muito bem. O órgão técnico, por meio da informação número 26, não é? Opina que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas. O Ministério Público, já no seu parecer número 8.183 de 2013, opina pela irregularidade das contas. Inicialmente, cumpre registrar que fora concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa à responsável, conforme se infere nas justificativas e documentos constantes no presente processo. Nesse sentido, faço análise meritória dos autos. Após a instrução processual, a DICAI e o Ministério Público de Contas demonstraram, em suas manifestações conclusivas, que, apesar das justificativas e documentos juntados nos autos sanarem alguns pontos controvertidos, ainda remanescem outros que foram objeto de recomendação. Observa-se, quanto às fundamentações elencadas no parecer número 81 e 83 do MP, do nobre parquet, primeiro, as contas devem ser reprovadas, ainda que com ressalvas à boa-fé da gestora responsável, de modo a pô-la a salvo de multas, porque o modelo jurídico, organizacional e operacional da AADES é ilegítimo, inconstitucional.
Torna-se ao tema já debatido alhures, muito embora, como lembra o eminente conselheiro relator, de passagem à Corte, tenha rechaçado representação ministerial que tangenciou o tema, o objeto da representação era restrito à validade de determinado caso concreto de processo seletivo promovido pela AAD, decidido pelo voto desempate do presidente. Recentemente, insiste-se por convicção técnico-jurídica e para manter coerência com a manifestação deduzida nas contas do Executivo de 2011, alicerçando uma das recomendações feita à unanimidade de votos ao governante maior do Amazonas. As receitas e despesas realizadas são de origem pública, destacadas do orçamento da Secretaria de Estado, com base em contratos de gestão, lógico, para servirem ao custeio de gestão de pessoal intermediada pela AADES, com acréscimo antieconômico de verba de custeio e manutenção dessa agência. O pessoal que a agência contrata sob regime de direito privado é para servir ao âmbito das secretarias nos pontos de serviço públicos e são estatutários. Em sua defesa, as folhas 1107 a 1113, sobre tal, a responsável se manifesta que, de certo que o regime de pessoal dos que atuam nos serviços sociais autônomos é da CLT, no entanto, os autos de seus dirigentes são passíveis de mandado de segurança, ação popular, responsabilidade pessoal por danos, improbidade administrativa e responsabilização criminal, além de serem fiscalizados pelos tribunais de contas. No presente caso, a ADES não desempenha sua atividade de forma ilegítima no sentido da intermediação de mão de obra às secretarias de Estado. Frise-se, no caso, em tela, a necessidade imediata e transitória de excepcional interesse público plenamente justificado no escopo do projeto. Daí porque se fixou a contratação por um ano renovável por mais um, somente em conformidade ao artigo 445 da Constituição da Lei de Trabalho, extinguindo-se após o decurso desse prazo, automaticamente o contrato de trabalho firmado sem qualquer aviso ou notificação. Assim como já definido por esta nobre Corte de Contas em 19 de setembro de 2012, no julgamento do processo número 4942 de 2011, e a representação número 71 de 2011, Ministério Público de Contas, AM, não há desvirtuamento do critério do mérito adquirido por concurso público, pois o que se pretende restritivamente é o atendimento imediato ao objeto do projeto social esculpido, sob os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mediante a apresentação de currículos com critério objetivo de pontuação devidamente predefinidos em edital, para contratação por tempo determinado em caráter temporário, sem riscos de conversão futura, em vínculo temporário indeterminado, tendo em vista a própria natureza temporária e excepcional, interesse público, de que tal projeto é revestido, bem como porque serão obedecidos os dispositivos seletistas pertinentes a essa modalidade de contratação. Esse relator entende que, uma vez já julgado o processo referente a esta matéria e desta mesma instituição, se Vossas Excelências me permitirem, eu gostaria de propor uma solução ao plenário. Nós daríamos acesso ao relatório, prosseguiríamos em outro julgamento, já retomaríamos com a palavra ou do voto Vista Miquiles ou com o voto da ilustre advogada doutora Ana Paula, que, por acaso, não é apenas a advogada, é também a prestadora de conta. Conselheiro Cabral, eu lhe peço. Conselheiro Cabral, eu lhe peço... Eu peço perdão, Excelência, o equívoco foi meu. Pois não, mas se Vossa Excelência quiser, a gente Não, tá eu já... prossiga. Eu extrapolei o que eu devia ter feito. Então, eu paro por aqui, Excelência. Tem muito mais até do que o relatório. E eu aguardo o pronunciamento da advogada para emitir meu voto. Pois não. Presidente, só uma observação. Ela não fala na condição de advogada, até porque ela está impedida, ela fala na condição de gestora.
Eu quis homenagear a vossa categoria e não me fiz atender, mas a exemplo de Júlio também peço perdão e desculpas. E convido a doutora Ana Paula, na condição de gestora, para apresentar a sua defesa. Bom dia, excelentíssimos senhores conselheiros, auditores, senhor procurador-geral e demais membros aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos a possibilidade, mais uma vez concedida, de estar aqui fazendo uma sustentação oral em defesa da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa é a nossa primeira prestação de contas, ano 2011, que está sendo ora julgada. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade desse julgamento para apresentar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido pela ADES nestes 3 anos de atuação, auxiliando as secretarias de Estado parceiras no desenvolvimento e elaboração de projetos que busquem o desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas. Com orgulho, vimos trabalhando com secretarias de Estado parceiras em prol da população amazonense, através do desenvolvimento de projetos, gerando notável economia aos cofres públicos ao fornecer opção ao arcaico e muito caro modelo das antigas OCIPs, antes utilizado pelo governo do Estado e tão combatido por este egrégio tribunal e demais instituições fiscalizadoras. Como outrora já foi debatido neste plenário, a ADES, enquanto serviço social autônomo, representa o novo modelo administrativista do governo do Estado, seguindo uma tendência de Estado gerencial, com o intuito de encerrar os problemas que o Estado vinha enfrentando com as OCIPs, tais como inexistência de uniformização de funções e salários, contratação de pessoal sem processo seletivo, aquisições sem licitação, taxa de administração calculada diretamente sobre o valor global do projeto, no percentual de até 15%, o que gerava superfaturamento de salários e custos, com o fito de majorar o valor da taxa de administração a ser percebida, dentre outras. A ADES se configura como um modelo de eficiência criado pelo governo do Estado do Amazonas para apoiar o desenvolvimento econômico e social por meio da gestão de projetos, além de representar uma homenagem, sim, aos princípios da impessoalidade, eficiência, economicidade e moralidade, norteadores deste egrégio tribunal. Quando da sua criação, em 29 de dezembro de 2010, a ADES tinha como principais funções padronizar os procedimentos de gerenciamento dos projetos no Estado e otimizar os recursos, promovendo a qualidade do gasto público. Nesse contexto, em 3 anos de atuação, foram desenvolvidos 10 projetos econômicos e sociais, que administraram recursos da ordem de mais de 36 milhões de reais, produzindo uma economia aproximadamente de 7 milhões de reais apenas em taxa de administração, cobrada pelas OCIPs e que não é paga a esta ADES. Isso sem contar a economicidade produzida pela agência ao padronizar funções e salários, ao realizar procedimentos licitatórios em todas as contratações, com base na Lei 8666, nossa lei de licitação. Enfim, à guisa de exemplo no que concerne à economicidade representada pela criação da ADES para os cofres estatais, pode-se citar o projeto Viver Melhor Habitação, cujo custo de contratação com o CIP estava projetado para 6 milhões de reais, e agora elaborado e executado pela ADES, senhores conselheiros, foi orçado em aproximadamente 3 milhões de reais, gerando uma economia em torno de 50%. Além disso, é importantíssimo ser frisado também que, além dessa economia inicial, quando da elaboração do projeto, houve um saldo orçamentário financeiro quando da conclusão de sua execução, que serviu para dar início à execução de mais 2 novos projetos este ano, quais sejam Central de Libras e atividades motoras. Além disso, a fim de ratificar perante este plenário a economia gerada pela ADES, há que se falar também que em apenas 2 projetos executados pela agência no ano de 2011, houve uma economia de despesas da ordem de 1 milhão de reais,
Isso somente fazendo referência, novamente repito, às taxas que deixaram de ser pagas pelo governo do Estado às OCIPs, além da economia referente aos valores dos encargos sociais, que com a AD sofreram redução que varia entre 15% a 20% por serem realizadas contratações seletistas por tempo determinado, com o prazo máximo de 2 anos, nos termos do artigo 445 da CLT. Não por acaso, o projeto Amigos da Saúde, o primeiro projeto desenvolvido pela ADES, teve uma economia tão grande ao se submeter aos princípios da administração pública, que a verba prevista para apenas 1 ano de projeto foi suficiente para suportar 2 anos de projeto. E ainda teve sobra de dinheiro na importância atualizada de mais de R$800 mil. Trata-se aqui da mais nítida aplicação do princípio da economia, seja pela ADES, seja pela Secretaria de Saúde parceira no projeto, vez que ambas buscaram as melhores opções para garantir o interesse público sem onerar o erário. Tudo isso através da otimização na aplicação de recursos, tanto na elaboração quanto na execução dos projetos. Neste diapasão foi que se conseguiu o apoio da SEAD para a economia das verbas do projeto previamente destinadas a combustível. A devolução desta verba, conforme requer o membro do Ministério Público, no total de R$ 50.284,80, não somente referida verba será devolvida para esta agência, mas todo o valor restante que sobrou do projeto, o qual, reitero, no montante de R$ 816 mil, R$ 816.615,70, ou seja, o valor que esta egrégia corte poderia solicitar a devolução, será devolvido sim aos cofres públicos, só que no valor de 16 vezes maior, porque nós não só economizamos em verba de combustível, nós economizamos em tudo. Quando se faz licitação séria, nós economizamos. Conforme demonstrativos bancários que nós temos aqui para entregar a todos os conselheiros presentes. Tais valores estão devidamente atualizados, haja vista estarem aplicados enquanto se aguarda orientações do procedimento de devolução. Explico, a devolução de toda a verba remanescente aos cofres públicos será feita após a definição pela Cefar de como isto deverá ocorrer. Frise-se ainda por oportuno que não somente o saldo financeiro é devolvido aos cofres estatais ao término do projeto, como também todos os bens adquiridos, bens permanentes, bens não permanentes, conforme disciplinado no contrato de gestão. Bens estes que já foram devolvidos à Suzam. Fato este que jamais ocorreu outrora com as antigas parcerias com as OCIPs. No tangente à contratação de pessoal, em obediência à lei instituidora, a contratação para os projetos desenvolvidos pela ADES dá-se via seletista, por prazo determinado, com fulcro no artigo 445 da CLT, considerando-se, para tanto, o prazo de execução do projeto, que tem início, meio e fim, não tendo riscos, dessa forma, de tais contratações se perpetuarem por tempo indeterminado, não sendo aplicável ainda o disposto no artigo 37(2) da Carta Magna, que trata da obrigatoriedade de concurso público, por não se tratar de investidura em cargo ou emprego público. A contratação de pessoal é feita via processo seletivo simplificado, sendo formulado por meio de edital de seleção, com ampla divulgação através dos meios de comunicação, inclusive diário oficial, com inscrições realizadas em sistema online de recepção de currículos, desenvolvido pela ADES em parceria com a Prodam, com pontuação pré-definida em edital, gerando um processo seletivo impessoal, célere, econômico, em que todos podem se inscrever de forma gratuita, de qualquer lugar do país, não acarretando longas filas de espera desumana e sendo completamente imparcial, configurando tal modelo de processo seletivo um legado inovador para o governo do Estado. Modelo este que, em 11 certames realizados ao longo de 3 anos, não sofreu qualquer paralisação via judicial, o que demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido pela agência.
Nesse diapasão, é mister ser frisado ainda que todos os projetos que já estão sendo concluídos pela agência estão com o pessoal que fora contratado, com as rescisões devidamente homologadas pela Delegacia Regional do Trabalho, demonstrando assim que o prazo de contrato de trabalho determinado fora devidamente obedecido por esta agência, cumprindo, inclusive, o que já havia sido colocado em outra ocasião neste plenário. A ADES ainda ampliou gradativamente seu escopo de atuação, com a realização de cooperação técnica com as prefeituras municipais para o desenvolvimento do interior do Estado, prospectando negócios que produzam desenvolvimento sustentável, com vistas a ser responsável por um leque de atribuições mais diversificado, com a elaboração e com a incorporação de atribuições que não estavam ainda definidas quando do desenho inicial de sua estrutura, porque montar e construir uma agência do zero, senhores conselheiros, não é nada fácil. Nem a nossa casa é fácil montar. Imagina uma instituição. Aqui destaque-se ainda outra função importante desempenhada pela ADES, no que tange a articulação entre os diversos projetos do governo, promovendo a complementariedade entre ações e projetos, que em conjunto possam formar uma política estadual integrada. De tal sorte, o governo do Estado, com a instituição da ADES, implantou uma cultura, sim, de inovação, com desafios à expansão do gerenciamento de projeto para as áreas setoriais, conferindo, sobretudo, boas práticas e transparência aos processos. Fato este, inclusive, já reconhecido pelo próprio governo federal, a exemplo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que solicitou oficialmente a inclusão da agência como interveniente em convênios federais. Essa recomendação já vem do próprio governo federal. Por outro lado, visando aumentar o leque das atividades desta agência, tem-se como meta para 2014, ao completar 3 anos apenas de atuação, a inscrição da agência no SICONV, Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, visando montar um portfólio de recursos captados junto ao governo federal que viabilizem a elaboração de novos projetos para a capital e interior do Estado, gerando uma maior gama de benefícios à população. Não se deve minorar, muito menos reprovar, esta modéstia à parte louvável iniciativa do governo do Estado em moralizar a gestão dos projetos sociais e econômicos do Estado do Amazonas. Negar este novo modelo de gestão poderia significar 2 alternativas para o Estado. Um retrocesso ao antigo sistema corrompido da maioria das OCIPs, com desperdício de dinheiro público, ou a inviabilização da política de desenvolvimento econômico e social do Estado, gerando prejuízos incomensuráveis à sociedade. Por fim, com o novo modelo de administração implantado, tem-se ainda que, em apenas 3 anos de atuação, já há um grande legado para a sociedade amazonense, com os projetos desenvolvidos, como, por exemplo, a valorização das pessoas com deficiência, através da melhoria na acessibilidade em suas residências, em suas atividades psicomotoras, ampliando sua inserção social, implantação da cultura de doação de órgãos, humanização na política de saúde e segurança pública, modernização na política de ciência, tecnologia e inovação, melhoria na qualidade de vida dos vários segmentos sociais, universalização do abastecimento de água potável no interior do Estado, dentre outros. Dessa forma, aproveito a oportunidade, inclusive, para convidar todos os senhores conselheiros aqui presentes, auditores e o senhor procurador-geral para conhecerem todos os projetos desenvolvidos pela agência. Em face do exposto, este é o novo modelo de agência de projetos instituído pelo governo do Estado, cuja primeira prestação de contas, repito, exercício de 2011, está sendo ora julgada por esta Corte, requerendo, dessa forma, com a devida vênia, que a mesma seja julgada regular, considerando-se que esta agência não somente, repito, restituirá o valor de R$50 mil, mas sim restituirá o montante de mais de R$800 mil a título de saldo financeiro do projeto, resultante da economia gerada pela ADES, como sendo, no nosso entendimento, uma medida de justiça. Muito obrigada a todos os conselheiros e todos que nos ouviram aqui. Presidente, por favor... Pois não, senhor Conselheiro procurador-geral. relator,
Eu gostaria de fazer uma pergunta à gestora, sem nenhum agravo, né? Mas a ADES, ela é algo excêntrico na administração, né? Porque é uma instituição criada para fazer contratações temporárias, tá? Então, não deixa de ter uma excentricidade nessa instrumentalidade pública aí. Tanto que isso já foi objeto de discussão aqui. Então, é interessante que o administrado, o contribuinte, aqueles que nos pagam, que paga todos nós, a senhora também, né, ele saiba quem é contratado, por que é contratado, até quando é contratado. Eu pergunto, o seu portal de acesso à informação está funcionando plenamente nesses termos? Sim, todos os editais, desde o 1º de 2011... Está no seu portal? Está. Todo mundo pode acessar o site www.aads.am.gov.br. Tem lá todos os editais, todas as pessoas classificadas, porque além da divulgação que a gente faz no Diário Oficial e no nosso site, nós divulgamos também em jornal de grande circulação. Nós temos massificado intensamente na mídia, na questão de rádio, inclusive agora o processo seletivo que está em andamento, a gente já está agora na fase de análises, envolvia Parintins, e nós fomos para a Rádio de Parintins divulgar a todos, e todos, doutor Carlos, que solicitam informações, não só os órgãos de fiscalização, como também os candidatos, são atendidos no nosso site, tem as perguntas mais frequentes, todos os e-mails encaminhados para o site são respondidos, e torno a repetir, todo edital tem os critérios de pontuação pré-definidos. Isso daí é tudo feito online. Eu não tenho, nem com a senha master de presidente da agência, acesso para incluir qualquer dado no sistema. Nem o dado é incluído, porque todos os candidatos se responsabilizam pelos dados lançados. Nós não recebemos nenhum currículo pessoalmente. O que a gente faz? Assim como a Receita Federal, eu costumo colocar as pessoas que são aprovadas dentro do número de vagas, aí sim, elas têm que comprovar que tudo aquilo que elas colocaram no currículo online, elas possuem, mas são pontuações pré-definidas. E quanto ao fato da agência, eu não entendo, com a permissão, com a devida vênia, que a agência tenha sido criada somente para contratações temporárias. O governo unificou, como eu já coloquei, toda a questão de elaboração de projetos, com início, meio e fim na agência. Então, nós elaboramos projetos, nós desenvolvemos algumas vezes, e algumas questões agora nós já estamos indo para a questão de captação de recursos, porque, como nós não tínhamos 3 anos, isso é uma exigência do governo federal. Para que a agência possa estar inscrita junto ao SICOMV, nós temos que ter 3 anos, e nós vamos entrar nessa parte. Então, nós somos uma agência de projetos, é algo novo, concordo com o senhor, e tudo que é novo, de certa forma, causa todas essas dúvidas, não só para o senhor, como também para mim, como gestora, que peguei a agência no papel. Eu peguei a agência numa lei, não tinha ninguém, só tinha eu e mais 2 diretores. Transformar, com todo respeito, a agência no que hoje eu considero que ela seja o projeto, tudo, o empenho social, tudo que está sendo deixado para a sociedade, eu entendo que em apenas 3 anos é uma vitória de toda a equipe, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, a gente não tem hora, né? Então, isso é em respeito a toda a equipe de está aqui, tem uma parte aqui presente que trabalha com a gente desde 2011 e sabe que não é fácil. Nós somos apenas 15 pessoas da parte comissionada. O resto é todos os contratos dos projetos. Doutor Carlos, deputado satisfeito, tá? Eu também. Eu gostaria de indagar o eminente relator se tem alguma coisa a acrescentar à exposição e defesa da doutora Ana Paula. Não, Excelência, não tenho nada a acrescentar. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles.
Vossa Excelência, se quiser, sente-se necessário, eu a convido. E quero agradecer-lhe a honra da sua presença. E às vezes até entendo porque a Alemanha e o Brasil assim procedem. Muito obrigada. Conselheiro Miquiles. O voto do relator, eu fui indiscreto, também peço desculpa, o conselheiro, repita o seu voto agora, já o voto do conselheiro Cabral. Excelência, ele tem um destaque, o conselheiro Miquiles. Excelência, meu voto é pela regularidade com ressalvas, no sentido que o Egresso Tribunal Pleno julgue regular com ressalva a prestação de conta da senhora Ana Paula Machado Andrade Aguiar, presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, exercício 2011, nos termos do artigo 22, inciso 2, combinado com o artigo 24, ambos da Lei número 2423 de 96. Recomende à direção da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social que haja maior planejamento no orçamento de materiais de consumo a fim de evitar desperdícios e onerosidade ao erário, sob pena de reincidência prevista no artigo 308, 3, a linha B, da Resolução número 4 de 2002, alterada pela Resolução número 25 de 2012, justamente o item 6.4 deste voto. Proceda o recolhimento do saldo de R$ 50.284,80, destinado à utilização de combustível e não utilizado, vez que o combustível é fornecido pela SEAD para atender o projeto e, conforme aduzido, pela responsável está na conta do projeto. É o meu voto, Excelência. Regularidade com ressalva. Conselheiro Miquiles. Na verdade, eu fiz o destaque, já apreciando o mérito do voto do conselheiro relator, mas com a exposição feita pela gestora, eu tenho uma preliminar a ser apresentada, que o tribunal estabeleça um prazo de 30 dias para que a gestora faça o recolhimento da importância em que está aqui consignado no parecer ministerial como combustível constante do plano de trabalho no valor de R$ 50.112, vez que não foi utilizado e não tem mais o condão de servir da finalidade para a qual foi previsto. Então, o tribunal estabelecendo o prazo, a gestora recolhe e aí vem a apreciação do mérito das contas. Eu quero só fazer uma colocação. Pois não, conselheiro Pira. É que eu entendi que a doutora Ana Paula, em determinado momento, estará a recolher R$ 816.615,70 assim que a Fazenda lhe der o caminho para que ela faça o depósito. O problema dela não é a dificuldade de 50, é até depositar muito mais do que isso. Mas, pelo fato do novo da administração, um fato novel, né? Nem a Cefaz sabe como ela recolher isso, né? O que louve-se, né? Não a Cefaz de não saber o caminho, porque eu primeiro botaria logo numa conta de diversos e depois eu definiria a especificação. Então, conselheiro Miquiles, na sua preliminar, que é louvável, eu só queria que Vossa Excelência não determinasse prazo, porque a Fazenda não definiu. Se assim eu fizer e a Fazenda não definir até lá, como ela agirá? Entendeu? Eu só estou dando essa colocação porque eu entendi que a dificuldade dela não é os 50, é onde colocar 816.615,70 centavos. Presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Eu entendo que a dificuldade... Só um minutinho, eu errei. Desculpe, eu vou já retomar, Vossa A Excelência. dificuldade da doutora Ana Paula é contábil. Ela não usou o recurso, não houve gasto. Ela não gastou 50, não gastou 100 e pouco, como o eminente conselheiro Miquiles se posiciona. Ela tem 800 e poucos mil a recolher. Ela tem o saldo contábil, ela não tem o recurso. Se ela não gastou, a conta 01 do Estado, que é para onde ela tem que recolher,
É uma operação contábil, senhor presidente. Quem tem que dar o caminho contábil para que ela venha a ter o saldo contábil e repasse para a mesma conta é o Estado. Acho que é uma burocracia desnecessária que nós estamos aqui criando. Isso. Se ela, no orçamento dela, aloca a devolução para a mesma conta 01, que é a conta do Estado, devolvendo 816 mil, seria isso? 615,70 centavos. O saldo recebe Pode falar, minha como filha, pode crédito, falar. Tem o Larjan. está na conta. Foi o que eu entendi. Que deve estar devidamente aplicado, né? Foi o que eu entendi. A conta 01. Tá Se a senhora me entendido. permite, o Estado só tem uma conta, que é a conta 01 do Estado. A conta única. É a conta única do Estado. Tá, Eu depositaria na conta única do Estado. eu queria só pedir permissão, conselheiro Ari, porque eu preteria o conselheiro Pinheiro, e o Pinheiro é uma árvore que não pode ser preterida nunca. Independentemente da árvore, senhor presidente, é só para alertar que, pela exposição da doutora Ana, ficou, na minha visão, patente que a devolução dos 800 se dará mais os 50 mil Estão referente embutidos ao nele. combustível. Pelo Estão que eu entendi, foi exatamente isso. E eu só faço uma ponderação, acompanhando, obviamente, o posicionamento de estabelecimento de um prazo, mas que não seja uma recomendação no voto do relator, e sim uma determinação, para que, sendo uma determinação, a gente estabeleça o prazo, que pode ser de 60 dias, considerando de que há essa dificuldade creio que da abertura. A preliminar Miquiles é ampliada de 30 para 60. O relator concorda com essa preliminar? Plenamente, Excelência. Tá, eu, então, pacificada a matéria, conselheiro Ari. Pela ordem, Pois não. eu colocaria, determino o recolhimento imediatamente após a Cefaz estabelecer qual conta deve ser depositado. Captei vossa mensagem. Ou a Com partir da determinação abertura do- imediata após decisão da Cefaz. É a preliminar Miquiles com a redação dos revisores. Senhor Essa presidente, que o conselheiro Miquiles quer julgar o mérito após esse É recolhimento. isso aí, Eu já entendo. Eu já entendo. É a que o preliminar recolhimento- dele é eu já nesse entendo sentido, que é a nós preliminar podemos, fazer a determinação, julgar o mérito agora, se é sim, regular com mas eu ressalva, tenho que julgar o falar mérito. com o autor da Agora, preliminar. Ocorrendo qualquer uma situação de não devolução, aí o tribunal tem como determinar É a o alcance. se preliminar for o para o caso. recolhimento do valor, aí vem a apreciação do mérito, porque Não. Sim. o processo vai ser, Porque senão o processo seria suspenso o julgamento agora. Se vai for, ser suspenso o julgamento. se e nós- quando recolhido A preliminar no dele é prazo por essa estabelecido, suspensão. Não, Aí vem a, o julgamento. preliminar. propositura é a propositura Pois do não. voto do Só um minutinho, conselheiro vamos Cabral. ouvir. Aliás, é do meu dever como presidente, de quando em dúvida regimental houver, mas na ouvir preliminar, o a Ministério Procuradoria. tem que se manifestar. Só um minuto, só o procurador. Excelência, eu acredito que a proposta mais razoável é a do conselheiro Miquiles. Suspendeu, ela faz o recolhimento, e aí sim, porque se porventura há algum embaraço, ela não faz o recolhimento. Para desfazer uma decisão do tribunal, precisa um recurso. Vai criar um novo processo. É assim que Vossa Excelência também entende, né, conselheiro Miquiles? Olha, está em discussão a proposta, uma preliminar, certo? E eu vou ouvir o relator sobre a preliminar. O conselheiro Cabral acolhe a preliminar. Pela segunda vez, com certeza, Excelência. Tá. Prazo, 30 ou 60 dias, não sei, para mim pode ser 60, não há problema. Agora, após o recolhimento, o mérito será julgado aqui. Perfeito. Então, é assim que o tribunal vai decidir, e acho que não há mais nem necessidade de colher os votos. Né? O farei. O relator acolheu a preliminar Miquiles, que foi acompanhada pelos conselheiros Júlio Pinheiro, Ari Moutinho e... Presidente, o prazo.
60 dias. Perfeito. Né? Aliás, esse prazo até com a determinação da Cefaz já perderia a razão, mas tudo bem. Conselheiro Alípio, Vossa Excelência, como convocado que é conselheiro, acompanha seus colegas ou não? Acompanho, Excelência. Acompanho. Então, é esta a decisão. Eu queria só deixar, doutora Ana Paula, os agradecimentos dessa corte pela franca, correta, lúcida exposição que Vossa Excelência fez. E eu que tenho sede de aprender, mesmo já passando o outono e chegando o inverno, mas sempre na esperança de uma primavera florida e perfumada, como sois vós e suas companheiras, obrigado pelas flores novas. Em dando seguimento ao julgamento, na sua parte ordinária, vamos ao julgamento, agora retornando à pauta, inicia-se pelo conselheiro Júlio Cabral, no processo número 10.209, estou precisando tomar vitamina A, de 2013, que é a prestação de contas. Regime próprio de previdência social. O destaque é Júlio Pinheiro é ACP, é pacificado. Não há outro problema. É pacificado, mas o atraso foi de janeiro a dezembro, Excelência. Só para... Não, mas eu estou dizendo que o pacificado é o conselheiro não aplicar a multa. Não, o de Vossa Excelência é o que prevalece. Quem está pacificado é que essa divergência nunca prosperou. Não, Excelência, é porque o conselheiro Miquides acompanha geralmente o conselheiro Júlio Pinheiro. Eu desconfio que derrubaram. E eu estou alertando ao conselheiro Miquides que o atraso é de janeiro a dezembro. Eu acho que Vossa Excelência foi preterido, senhor conselheiro Miquides. Derrubaram muitos pinheiros para construir os cascos das naves 11 de Cabral. Não, o voto do conselheiro Cabral prevalece, porque a não aplicação de multa no ACP já é um entendimento que a Corte... não tem problema. Prevalece o voto Júlio Cabral, exceto a exceção do conselheiro Pinheiro, que não aplica multa. O processo número 330 de 2012 terá, conselheiro Cabral, vistas ao vosso colega Raimundo Miquiles. Os demais processos de vossa pauta, e este aqui, por favor. Os demais processos da pauta do conselheiro Cabral não mereceram nenhuma observação em contrário e, por tal, dou-os por aprovado. Passemos à pauta agora do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Poste como é do conselheiro Júlio Cabral. Destaque. O processo é o 4044 de 2013. O tema é a reconsideração interposta por Hermelídia Rolim Lima, ex-diretora da Previdência de Itacoatiara. Às vezes abreviar não é bom. Imprev. Exerce 2011. Conselheiro Miquiles, por favor. Vossa Excelência é o relator. O meu voto é no sentido de que seja admitido o recurso, que o pleno tome conhecimento do recurso e... Aplica multa. E no mérito de provimento parcial, reduzindo a multa. Não, julgando regular com ressalvas e aplicando a multa. R$ 1.613,34. Isso, exatamente. Pelo atraso no encaminhamento do ACP. O conselheiro Cabral, em voto vista, diverge da vossa aritmética. Por quê, conselheiro Cabral? Só da aritmética. Só a divergência só quanto ao valor, né? O provimento parcial, no modo de voto do relator, não é? Exceto contra o valor da multa relacionada ao atraso no envio dos dados via ACP, não é? O subitem 2.2 do voto, devendo ser considerado o valor atualizado
que já consta no acórdão recorrido, subite 9.2, a linha A, qual seja R$ 4.384,12 pela remessa intempestiva referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e setembro. É esse o meu destaque, excelência. Eu queria só pedir permissão, Vossa Excelência, porque são duas divergências. O conselheiro Miquiri só considera 2 meses, porque só eles foram superiores a 30 dias. O conselheiro Cabral não leva em consideração se o atraso foi de 1, 2, 3 ou 30 ou mais dias. Ele aplica multa em qualquer atraso. E com base, o meu Então, em primeiro lugar... Desculpa. É com base na resolução vigente na época de 2011. Eu vou chegar lá ao valor, ainda não cheguei ao valor. Eu só estou discutindo no tempo, né, meses. Então, o conselheiro Cabral aplica multa em 4 meses e o conselheiro Miquiri só em 2, porque só esses foram superiores a 30 dias. Quanto aos valores, o conselheiro Miquiri aplica o valor 806, vigente em 2011, e o conselheiro Cabral aplica o valor atual. Eu quero colocar em discussão, em primeiro lugar, quanto ao número de meses a serem multados. 2 aponta Miquiri, 4 aponta Cabral. Alguém quer se manifestar na consideração? E eu acho que é um sentimento. Conselheiro Pinheiro, Vossa Excelência, como tem uma divergência, o senhor é o próximo na cronologia? Numérico com relator sem a multa. Mas Vossa Excelência, então, vota na multa menor. Sem a multa, Excelência. Porque eu sei disso, mas todas as vezes que Vossa Excelência não votar e prevalecer a maior, o voto de Vossa Excelência, por omissão, irá dar punibilidade maior. Já conversamos sobre isso. Não, mas eu quero dizer, eu até pedi a Vossa Excelência, eu já lhe pedi, Excelência, todas as vezes, o conselheiro Pinheiro votará pela não aplicação da multa. Em caso de aplicação, acompanhará a menor. Senão, Vossa Excelência vai se unir ao número maior sempre. Quer ver? Vejamos. É uma questão de posicionamento. Quanto aos meses? Também só... Nenhum mês. Então, Vossa Excelência, desculpa, não votou. Votei, sim. Não. Há um voto com 2, há um voto com 4, há um voto com 800. Há um voto com nenhum. Há um voto com... Pois é. Claro que é um voto. É o nenhum. Conselheiro Vossa Arimoutinho. se empatar. Com o relator, que é o conselheiro Miquiri. Conselheiro Alípio Reis Firmo Filho. O que está em pauta de discussão, Excelência, é o número de meses ainda. Ainda, por 2 ou por 4? Eu acompanho o conselheiro Júlio Cabral, 4 meses. Neste caso... Não, eu sou pelo menor sempre. Eu sou pelo menor. É mais fácil de bater, né? O calibre não é mais fácil de receber. O calibre da bala tem que ser de acordo com a caça. Eu não estou caçando elefante. Nós estamos tratando da Previdência de Itacoatiara. Quanto ao valor da multa, Raimundo Miquiri, o relator, falou anterior, 2 meses, 1.613, que será vezes 2, em qualquer situação. Como procede Vossa Excelência, agora não se trata mais de discutir só valor. Vossa Excelência votará com nenhum, com 800 ou com 1.000? Já me manifestei, sem nenhum, com nenhum. Já que Vossa Excelência falou nenhum. Foi o que eu repeti, como bom papagaio. Vossa Excelência, conselheiro Arimoutinho. Vossa Excelência, conselheiro Alípio. Nesse ponto, com o relator, Excelência, da época, o valor da época. O menor. É o que prevalece. Então, Itacoatiara, contas regulares com ressalvas, aplicação de multa, 1.613,34. Próximo processo da conselheiro Miquiri, nenhuma observação em contrário, os demais de vossa pauta aprovados estão. Conselheiro Pinheiro, Vossa Excelência teve... Tem um pedido de vista do procurador, Excelência. Ao processo número, por favor, senhor procurador. 10.311. Em vista ao doutor procurador-geral, doutor Carlos Alberto Souza de Almeida. Os demais de sua pauta, eminente conselheiro Pinheiro, aprovados.
Conselheiro Ari Moutinho. Minha pauta, Excelência, para adiantar, está pacificado. Eu aceito o voto de vista do conselheiro Raimundo Miquiles e os demais vistas são do nosso eminente conselheiro Pinheiro, Todos pelo ACP. Queria ter um filho assim. Aprovados. Aprovado todos os processos do conselheiro Moutinho Júnior. Auditoriária não mereceu destaque de observação, em contrário, merece o destaque pela presença e pelo sorriso e tem a sua pauta aprovada toda. Auditor substituto de conselheiro. Processo número... É o 1962? É embargo antigo? Sai da pauta. Está pacificado, Excelência. É o caso de Gilvan Geraldo de Aquino Seixas. É uma retirada de multa. Conselheiro Miquiles, está pacificado esse processo. Era um destaque antigo vosso. Perfeito. Então, resta o 10.330 de 2013, representação do Ministério Público contra o prefeito de Itapauá, descumprimento da lei da transparência. Essa, doutor Carlos Alberto, 131 de 2009? Tá bom. E o relator é Vossa Excelência, conselheiro Alípio, observação em destaque é do conselheiro Raimundo Miquiles. Conselheiro Alípio, firme. Vossa Excelência inicia ou quer que o conselheiro Miquiles, que é o voto de destaque? Preferindo, o conselheiro Miquiles pode iniciar, Excelência. Vossa Excelência concorda com tudo em multa, né? Eu apenas estou sugerindo Acrescento. a aplicação de multa pelo gestor não ter atendido à notificação do tribunal. Vossa Excelência multa de acolhe ou mantém o seu R$2.500? voto? Não, eu vou pedir vênias do conselheiro Miquiles, eu não acolho. O responsável foi revel, Excelência. Ele foi notificado e não apresentou defesa. E na por isso ele verdade- está multando. Não, na verdade, a possibilidade de não apresentar defesa é uma faculdade do gestor. Ele pode apresentar defesa se ele quiser ou não. É claro que quando ele não apresenta defesa, ele anui, concorda, ainda que estranho, mas ele concorda com tudo aquilo que disse contra si. Então, foi o que aconteceu nessa acepção. Então, ele não é obrigado a apresentar defesa. O que existe no regimento seria uma multa por não atendimento à diligência, que não é a mesma figura da notificação. É solicitação de informação, documento, e aí existe a possibilidade de aplicar multa, mas notificação é uma faculdade de gestão. Não acolhe a aplicação da multa Miquiles no seu voto. Não acolho. Continua em discussão, o procurador quer manifestar-se, o fará. Doutor Carlos. Com todo respeito, conselheiro Alípio, no processo no âmbito dos tribunais de contas, há uma profunda divergência quanto às regras do CPC no que diz respeito à revelia, contumácia, essas questões. Aqui cuida-se de coisa pública, aqui não, o gestor ele não tem a opção de apresentar defesa, ele tem a obrigação, porque cuida de coisa pública, ele não tem a opção. Com todo respeito, ele não tem a opção, ele tem a obrigação de prestar contas. Excelência, eu queria registrar. Mas o que o doutor Alípio quis dizer é o seguinte, em que ele não Eu o gostaria de fazendo, complementar, ele sim. aderiu, ele acha que tudo aquilo que foi escrito está correto. Inclusive, à disposição Agora, eu na só lei não orgânica entendo, sobre porque isso. queria aprender, até porque gosto de aprender, por que não puni-lo? Ah, sim. Se ele concorda com tudo que está Ok. errado, que é dito Perfeito. dele, Perfeito. O caso tratado aqui, pela representação, diz respeito à não alimentação do portal de transparência do município de Itapauá, 2013, perdão. Só que isso já foi objeto, está sendo objeto da nossa ida, do levantamento que foi feito na segunda quinzena de novembro. Nós estamos tratando desse assunto nessa auditoria, nessa inspeção que foi que foi conduzida. Apenando o gestor aqui, estaria correndo o risco de ter um bis in idem, ou seja, a pena aqui e a pena lá. Se está tratando lá, então... E o a senhor minha é pessoa relator libera das aqui. contas, Sou não é relator das isso? contas. Por isso. doutor conselheiro Miquiles, eu não deveria dizer determinadas coisas, mas Tapauá tem tido problemas que só agora eu comecei a pegar no fio da meada,
que implicam em possibilidade, doutor Carlos Alberto, de compormos um ajuste da gestão. Vossa Excelência, imagine que dos universitários, que são 200, subsidiados pela Prefeitura, 120 deles, representados por um grupo de 10% disso, estiveram conosco na sexta-feira. E nós estamos tentando negociar. E o único interlocutor que eu tenho ainda, com possibilidade de conversar com o doutor Almino para ver se a gente pacifica, que ela já houve incêndio, a greve, atraso do funcionalismo, a não pagamento de bolsa, há uma série de coisas. E o que o conselheiro Alípio habilmente está tentando dourar uma pílula é o seguinte, que agravar ele nesse momento com 2.500 pela transparência pode até prejudicar-nos, embora seja de lei, né? Eu puniria, né? Mas eu tenho receio que isso venha a ocasionar que esse rapaz não compareça aqui comigo, na condição de presidente do tribunal, para que nós possamos pactuar um ajuste de conduta de gestão desse cidadão. Entendeu? Mas o tribunal é livre e eu sigo o colégio sempre, mas tive que dar essa explicação porque talvez o conselheiro Alípio, que é mais tímido do que eu, não tenha dito que não quer, no momento, com uma pequena pólvora, já gerar um pretexto para que ele justifique como motivo. Mas está em discussão a proposta de voto Alípio Filho, com agravo do voto Miquiles, com a multa de R$ 2.500 ao prefeito da Boa por não ter respondido e não ter ainda sanado o portal da transparência referente ao exercício de 2013, conforme me parece no voto, indica para que ele utilize o da Associação dos Municípios, que não lhe daria custo algum, só alimentar. Alguma coisa a acrescentar no meu dito, conselheiro Alípio? Me perdoe eu ter revelado isso, mas estou tentando costurar, porque o povo lá tem sofrido muito. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência mantém a multa? Mantém. Conselheiro Júlio Cabral, o vosso voto. O relator, pela não aplicação de multa. Já o conselheiro Miquiles aplica R$ 2.500. Com o conselheiro Miquiles. Vota com o conselheiro Miquiles. Conselheiro Pinheiro. Considerando as informações do relator e a possibilidade da questão do bis in idem, eu acompanho o relator. Mas sucumbiu, porque é proposta de voto. Lamentavelmente, não posso fazer isso, não devo. Convoco? Não, a maioria venceu, é aplicada a multa de R$ 2.500 ao doutor Almino. Eu não voto Miquiles, voto Cabral, Vossa Excelência é proposta de voto. Eu, mesmo tendo o entendimento, tendo exposto, eu desempatar e empatar, dobrar absolutamente contrário, está mutado e eu proclamo o resultado. Sim, mas o conselheiro Alípio, ele vota como conselheiro nesse caso? Sim, mas ele é como? Minha proposta de voto apenas. Conselheiro Miquiles, pela multa. Conselheiro Cabral, pela multa. Aí reparem bem, eu sei que eu tenho que votar. Eu empato e desempato? Lógico, Excelência. Lógico, Excelência. Você pode empatar e desempatar. Você não é... Sim, querido, eu não queria era reverter o resultado da maioria do plenário. Mas eu... Então acompanhe o plenário, Excelência. Excelência, minha dúvida é porque só precisa o mínimo, me parece, salvo engano, de 4 manifestações, né? Sim, e a minha manifestação contra tudo aquilo que eu expus, mas para ser solidária à maioria do plenário e acompanhando o voto Miquiles. Proclamo o resultado, multa de R$ 2.500 ao prefeito Almino. Eu jamais vou reverter esse voto, é um critério pessoal meu. Porque eu sei que é da presidência poder fazer isso, empatar e desempatar e reverter um resultado que a maioria dos seus colegas já havia decidido. Cada um tem o seu critério, eu tenho o meu. Mais algum pauta administrativa? Me perdoe assim essa franqueza, e até nessas preliminares de buscar titularidade, mas é uma questão de estilo. Não gosto de reverter resultado adverso.
Se tivesse empate, o Minerva seria meu. Mas eu empatar e depois desempatar e mudar o resultado que estava prevalecendo, não seria, na minha opinião, não é de bom tom, né? Creio eu. Só de 2 experiências na Câmara e na Assembleia. Excelência Data Vênia, peço desculpa, mas você foi eleito para a presidência para isso, justamente para isso. A sua opinião deve prevalecer, creio eu. Já que Vossa Excelência foi. Mas eu tenho critérios de ordem pessoal que menos estão acima da presidência, entendeu? Diga, meu procurador. Presidente, eu já pode... Sim, Eu queria fazer um apelo. pode não. É que durante pelo menos uns 4 ou 5 meses, o pavimento onde funciona o Ministério Público de Contas, onde funcionam os gabinetes dos procuradores, Procuradoria-Geral, Diretoria, nós tivemos uma série de contratempos devido à reforma do auditório. Porque foi feito mezanino, foi mexido em toda uma estrutura. E, por exemplo, o gabinete do Dr. João Barroso passou mais de 2 meses desativado. Tivemos que fazer uns arranjos. E muitos servidores ficaram doentes. Ficaram doentes mesmo. Sabe? Do pedido. Fiquei doente, fiquei com febre. Do pedido, excelente. Então, o que ocorre? A legislação do tribunal, que informa o critério de venda de 1/3 de férias, a resolução 02 de 2012, salvo engano, ela coloca um obstáculo para quem queira vender esse 1/3 de férias, um determinado limite de licenças médicas. Eu queria que, no caso... Pela tipicidade, esse assunto fosse estudado. Sublimado isso aí. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu discutirei isso em conselho. Senhores conselheiros, esta pauta é da 2ª sessão administrativa. Os primeiros 4 processos não mereceram destaques. Dou por aprovados, porque disponibilizados. E o 5º processo, o conselheiro Miquiles pede vista na consulta da diretoria da técnica a respeito da fixação de subsídio de agentes públicos. É esse. Eu quero de coração agradecer. Vossa Excelência tem uma... Quer falar alguma coisa, conselheiro Cabral? Dispõe a palavra, Vossa Excelência. Não, Excelência. Não, porque está ligado, só por eu deixo ligado. Eu fico sempre ligado. Para combinar com a bandeira de Portugal, o vosso colar, o vosso sangue. Bandeira de Portugal. Serei ferrenho gajo a torcer pelos portugueses aqui. Para o vice-campeonato, conte comigo. Senhor presidente. Não tem a menor dúvida. Senhor presidente, Pois não, tendo até a oportunidade de pedir vista de um processo Primeiro Brasil. da administrativa? Não houve nenhum destaque. Pois é, porque... Você quer vista? Eu gostaria. O 6554, Pois não. que é o primeiro. Mas vista para casa, tá? Como diz o Cabral, a terra à vista. Tá bom, é o da resolução número 19 de junho de 2013, a exemplo do 5465 de 2013, o primeiro ao conselheiro Alípio, o segundo ao conselheiro Miquiles em vista. Estamos chegando ao final da sessão, às 12h03. Muito obrigado a todos. Nova sessão no próximo dia 29, a última deste janeiro, no horário regimental. Tenham todos uma feliz tarde.